Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais também, abram a Bíblia de vocês. Romanos 8, 37. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por favor, repita assim após mim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os teus olhos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus querido, Deus amado, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, todos os ouvintes da tua palavra agora. E eu te peço, Senhor amado, que estas pessoas, Senhor, se tornem mais do que vencedoras, ó Pai. Onde esta mensagem chegar, ó Pai, que chegue a mensagem dos mais que vencedores, que chegue a mensagem, ó Pai, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Senhor, traz, ó Pai querido, um espírito de vitória, traz, Senhor, um espírito de conquista sobre a tua igreja, que esse espírito que não é um espírito de covardia, mas o teu Espírito Santo, ó Pai, é um espírito de ousadia, de força e de moderação. Então que esta ousadia, que esta força e que esta moderação venha sobre todos os ouvintes, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é herdeiros de vitória, que é exatamente, eu tirei da música que eu passei para vocês, do Thales Roberto. Meus irmãos, primeiro eu quero que você entenda o que é ser um vencedor. Então eu quero que você repita comigo. Quem está vivo aí? Você está vivo? Então, você vai repetir com voz de vivo, tá bom? Porque é ruim você pedir para a pessoa repetir um negócio e ficar aquela coisa fraquinha, né? Então, vamos repetir forte. Eu vou falar e você vai repetir. Vencedor é um adjetivo que saiu vitorioso, que conseguiu vencer, que tende a vencer sempre, vitorioso, que consegue superar dificuldades, que conseguiu ter êxito na vida. Isso é ser vitorioso. Então, esse é o significado do dicionário. Vencedor é um adjetivo que significa que saiu vitorioso, que conseguiu vencer, que tende a vencer sempre, vitorioso, que consegue superar dificuldades, que conseguiu ter êxito na vida. Irmãos, as pessoas, elas pagam para aprender o que eu vou falar para vocês aqui hoje de graça, que está escrito na palavra de Deus. E é claro, quando uma pessoa ou uma empresa ela quer treinar os seus funcionários para que eles possam atingir os objetivos, eles levam as pessoas a esse treinamento que eu vou falar aqui para vocês agora, que está na palavra de Deus. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor, diz a palavra de Deus, e não endurecer o seu coração, então, irmão, você pode ter certeza que você não vai ser só vencedor, você vai ser mais do que vencedor. Irmãos, os coaches, os treinadores, eles ensinam as pessoas a serem vitoriosos, eles ensinam as pessoas a vencer.
mas a palavra de Deus nos ensina a ser mais do que vencedor. Então, o que Deus tem para a nossa vida é maior do que aquilo que o mundo tem para nós. Porque enquanto o mundo produz vencedores, a palavra de Deus produz mais do que vencedores. Então, é preciso que você compreenda o ensinamento, porque a palavra de Deus, ela é para ser ouvida e praticada, ela é para ser ouvida e executada. Então, se você executar o que eu vou te falar aqui hoje, você vai se tornar uma pessoa mais do que vencedora. Você vai ser um homem mais do que vencedor, você vai ser uma mulher mais do que vencedora. Só que, como eu falei, é preciso colocar em prática. Por que isso é tão importante? Eu quero começar mostrando a vocês, lá em 1 João, aqui no capítulo 5, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você é nascido de Deus, você vence o mundo. Então, vocês vejam que ser vencedor está descrito na palavra de Deus. Vencer está descrito na palavra de Deus. E também, para corroborar, o próprio Jesus falou em Apocalipse capítulo 3, no versículo 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus falou assim: ó, eu venci e fiz de vocês herdeiros de vitória. Então, o que significa isso? Jesus falou assim: ó, assim como eu venci, você que vencer, você também vai se assentar comigo no meu trono. Então, irmãos, o vencedor, que é Cristo, ele está sentado no trono. Ele chegou no auge. Ele atingiu o máximo da vitória. Cada um de vocês, irmãos, precisa pensar nisso. E atingir o alvo, é chegar no máximo, chegar lá em cima, chegar diante de Deus. Quando o Senhor Jesus, ele coloca isso, ele diz: ao que vencer. Porque infelizmente, meus irmãos, existem os derrotados. E aí é que nós vamos avaliar agora. Aqui está o ensinamento, que é o grande segredo do que eu vou passar para vocês, dos vitoriosos. Para você vencer, você tem que saber também o que é perder. Você tem que saber também o que é ser derrotado, o que é passar por uma dificuldade e não conseguir ter êxito. Porque a vitória, ela vem, mas também a derrota vem. Quando na vida você passa por derrotas, e você vai ver isso no contexto da palavra que nós vemos de Romanos 8,37, você está aprendendo, você está se aperfeiçoando. Porém, irmãos, muitas pessoas, ao serem vencidas, ao serem derrotadas, ao não conseguir atingir um objetivo, elas desistem ou morrem. Você sabia que existem pessoas que morrem de desgosto? Você sabia que existem pessoas que morrem porque elas desistiram da vida? Porque elas entenderam que a vida não tinha mais nada para elas, que elas não poderiam mais ser úteis, que elas não poderiam mais chegar em lugar nenhum? É por isso que as empresas fazem constante treinamento com os funcionários, para que eles estejam cada vez mais motivados, cada vez mais querendo vencer, cada vez mais querendo superar as metas, os objetivos. Porque quando uma pessoa desiste de vencer, ela se torna uma pessoa morta. Ela não tem mais objetivo na vida, ela não tem mais vontade, ela vai perdendo as forças, ela já não sente mais vontade de levantar, não sente vontade de trabalhar, não sente vontade de comer, não sente vontade de nada, porque ela não tem alvo, ela não tem objetivo, ela não tem meta, ela
chegar em lugar nenhum. Então aqui, irmãos, o maior exemplo que eu posso trazer para vocês, de forma resumida, porque nós não temos muito tempo, é o povo de Israel fazendo a travessia do deserto. Quando o povo de Israel foi guiado por Deus e saiu do Egito, eles saíram muito bem, saíram vitoriosos do Egito. Só que eles tinham uma caminhada até a terra que Deus prometeu. E neste caminho entre o Egito e a terra prometida, eles foram provados. E a maioria foi reprovada. A maioria foi derrotada. E a minoria venceu. E o que é que fez essa minoria vencer? E o que é que fez aquela maioria ser derrotada? Eles mesmos. Então, irmãos, a capacidade de vencer está dentro de você, porque é a presença de Deus na sua vida. A capacidade de ser derrotado também está dentro de você. Se você não reconhece o propósito de Deus na sua vida, se você não reconhece a presença de Deus na sua vida, então você também está deixando Deus de lado, então você está assumindo a derrota, segundo a palavra de Deus. Agora, quando você olha para dentro de si e entende que o Senhor falou, assim como eu venci, você vai vencer. Eu sou vencedor e você é o herdeiro de vitória. Aí você fala, poxa, o meu Senhor venceu, o meu guia venceu, o meu mestre venceu, o meu pastor venceu, então eu também vou vencer, eu também vou chegar lá, eu também vou conseguir. Você começa a pensar dessa maneira. Só, irmãos, que, como eu disse, nem todos pensam assim. Em Números, no capítulo 13, versículo 1, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem na terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Simples. Deus falou: tem 12 tribos aí? Tem. Pega para mim um homem de cada tribo, uma pessoa que esteja livre do povo, e você manda eles para espionar a terra. 12. Eles estavam em 12. E aqui tem a lista de quem Deus escolheu. Versículo 17: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, quais são as cidades em que habita, e se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobote, a entrada de Ramate. Então saíram eles com a missão. Gente, eu quero detalhes. Foi o que Moisés falou. Eu quero que vocês tragam para mim detalhe de tudo. Quero saber como é que é a terra. Quero provar o fruto. Quero que vocês tragam uma tapoé para mim de fruto lá. Faz para mim uma bolsinha, traz para mim. Eu quero experimentar. Eu quero comer o fruto dessa terra. Então, quero que vocês colham para mim alguns frutos. Traz para mim o que tiver lá. Eu quero um relatório completo. Se eles moram em cidades, se eles moram em cabanas, vocês ouviram aquela leitura. Então, era para eles traçarem o perfil. Era para eles dizer: o que é que você está vendo? O que é que você viu? O que é que você está vendo ao seu redor? Agora, irmão, o que é que você está vendo ao seu redor? Por exemplo, quando eu estou conversando na minha casa, eu vejo as contratações do meu time em São Paulo, eu estou super otimista. Eu falo: meu Deus, que maravilha, contratou. Eu falo bem das pessoas, eu estou feliz demais, né? Estou falando bem, porque eu estou vendo aquilo ali. Agora, os
enxerga o lado negativo das coisas. Quando você vê, por exemplo, está chovendo, o que você enxerga na chuva? Você enxerga uma possibilidade ou você enxerga uma barreira? Ou você enxerga um problema? É isso que você precisa pensar. Porque muitas pessoas, por exemplo, choveu, eu comprei, a minha esposa comprou um guarda-chuva novo para mim, porque ela deixou alguém carregar o meu guarda-chuva, levar, foi embora. Aí ela comprou um novo para mim, choveu, eu falei, vou estrear meu guarda-chuva. Saí para estrear o guarda-chuva. Por quê, irmãos? Eu, na verdade, criei uma expectativa daquele guarda-chuva novo. E estava esperando chover, só que não parou de chover. Está chovendo até hoje. Começou e não parou. Então, quando você é aquela pessoa que olha para a chuva e fala, ai, está chovendo, hoje não vai dar para fazer nada. Aí a casa vai ficar suja, não vai tomar banho porque está frio, vai dar tudo errado. Está chovendo, eu não vou fazer nada. Ah não, está chovendo. Então, o olho nosso, o nosso olhar, a nossa forma de ver as coisas é que vai definir, irmãos, se nós vamos ser vencedores ou se nós vamos ser derrotados. Porque o grande problema é que quando, por exemplo, você está perto de uma pessoa e você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa é chata. Ou você está ali como um vendedor vendendo um produto, aí entra uma pessoa de chinelo, entra uma pessoa de bermuda com uma camiseta, aí você olha para ele e fala, essa pessoa não vai comprar nada não. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa julga pela aparência, ela fala assim, eu não estou vendo, acho que aí nem dá atenção para aquela pessoa. Vocês sabem, irmãos, que muitos milionários excêntricos, eles se vestem mal e entram em lojas caras para ver como que eles vão ser tratados. Por que eles fazem isso? Porque eles querem ver se aquelas pessoas daquela loja são preparadas para atender qualquer tipo de pessoa. Então, se você olhar para o ser humano e ver uma pessoa inferior, uma pessoa que está abaixo de você, então você tem um tipo de olhar. Agora, se você olha para o ser humano e fala, você olha para ele e fala, está aqui, olha, esse vai ser meu melhor cliente, essa vai ser a pessoa que mais vai me dar lucro, essa é a pessoa que mais vai me ajudar, e você trata bem aquela pessoa, e você atende bem, de repente, você recebe um retorno. Por quê, irmão? Porque você olhou para aquele ser humano e você viu um potencial. O grande problema das pessoas é que as pessoas olham para o teto e só vê buraco. É que as pessoas olham para a parede e só vê defeito. É que a pessoa olha para uma mesa e só vê defeito. Olha para o sofá e só vê defeito. Olha para o fogão e só vê defeito. Olha para a rua e só enxerga buraco. Você sabia que quem só enxerga buraco acaba caindo no buraco? Porque a pessoa fica tão procurando buraco que acaba caindo. Fica lá olhando o buraco, caiu, vamos ver, caiu. Nem viu o buraco que caiu. O grande problema, meus irmãos, das pessoas é que elas preferem, na sua maioria, olhar com um olhar dizendo assim, ah, isso não é para mim. Aí a pessoa fala, não, aquilo ali não é para mim não. Isso aqui não é para mim não, não, não vou conseguir, isso aí eu não consigo. Ela, antes de fazer, antes de observar, ela já começa a ver o lado negativo das coisas. E aqui, irmãos, é o segredo de quem foi derrotado e de quem foi vitorioso. Quem foi vitorioso enxergou pelos olhos do vencedor, o Deus Todo-Poderoso. Quem ficou no deserto foram aqueles que olharam pelo seu próprio olhar. Eu não estou vendo nada, mas se Deus falou para mim que tem, então tem. Eu vou acreditar, eu vou permanecer, eu vou continuar. Depois, irmãos, versículo 25: voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles de toda a congregação e mostrando-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram:
nasce e verdadeiramente manda leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, que eram os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe o que Caleb tinha? A herança de vitória. Ele era um herdeiro de vitória, porque eles começaram a falar que o povo lá era muito forte. Ele falou: para de falar isso, para de falar isso. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, o grupo era de 12, 10 eram desanimados e 2 eram animados. Olha a situação. As pessoas ficam falando assim: por que não dá certo? Irmão, se você pegar 12 homens para recolher um caminhão de areia, rapidinho recolhe. Agora, se você pegar 2 para recolher areia e 10 ficar sentado conversando, vai demorar muito mais. Entende qual é o problema do mundo? O problema é esse. É porque tem 10 falando contra e 2 a favor. Eu estou te convidando hoje para você passar para o lado dos que vão vencer. Eu estou te convidando para se tornar um mais do que vencedor. Aquela pessoa que está do lado da vitória. Aquela pessoa que está do lado de dizer assim: Deus está conosco e nós vamos vencer. Deus está do nosso lado e nós vamos chegar lá. E infamaram. Sabe o que é infamar? Falaram mal da terra. Irmãos, era a herança deles, era o que Deus deu. Porque tem gente que fala mal da própria família, tem gente que fala mal do lugar onde mora, fala mal da cama onde dorme, fala mal da comida que come. É assim, está dentro da pessoa. Ela vê o mal em tudo. Infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da população já espiada é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e sim, também éramos aos seus olhos. Nós somos muito pequenos, nós não temos condições, nós não vamos vencer. Olha o que esses 10 falaram, meus irmãos. Agora, o que é que tem saído da minha boca? O que é que tem saído da sua boca? Quando você vai falar do futuro, quando você vai falar de conquistas, quando você vai falar daquilo que está para vir. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto. Eles começaram a pedir a morte. Meu Deus do céu, irmãos, é isso que acontece. É isso que acontece. Quando entra a reclamação, quando começa a falar mal, quando começa a dizer que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai chegar, é isso que vocês estão vendo aqui. O grande problema é que aqueles 10 homens contaminaram aproximadamente em torno de 3 milhões de pessoas com uma notícia ruim, com uma notícia negativa, e aquilo pegou, irmão.
situação do povo de Israel. O povo de Israel estava ali, diante da terra, a poucos metros da terra, para conquistar, para construir, para levar adiante. E neste momento em que eles murmuraram contra Arão, murmuraram contra Deus, reclamaram, falaram mal da promessa de Deus, então Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejasse. Disse: arranca esses dois loucos daqui, porque esses homens estão loucos. Os dois que estavam cegos foram tidos como loucos, porque eles viam a vitória. Eles eram pessoas herdeiros de vitória, mas os demais da congregação eram herdeiros da derrota, porque eles já se viam perdendo a batalha. Eles achavam que os homens eram mais poderosos do que eles, então eles deram-se por vencidos. A única maneira de alguém ser derrotado na vida é quando a própria pessoa se dá por vencida. É quando a própria pessoa acha que Deus já desamparou, que Deus não vai dar força, que Deus não vai ajudar. Então esse foi o que levou eles à derrota. E isso pode levar a mim à derrota. Isso pode levar vocês à derrota. Se vocês começarem a enxergar os defeitos, se vocês começarem a enxergar os problemas, se vocês começarem a enxergar as dificuldades, se vocês começarem a enxergar aquilo que deu errado, se vocês não começarem a ver aquilo que vai dar certo, então o sentimento de derrota, o sentimento de tristeza, de abandono toma conta de você e você morre e o mundo continua aí. É assim que se é derrotado. Aí, meus irmãos, olha o que aconteceu com eles. A palavra de Deus diz no capítulo 14, a partir do versículo 26: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim, e diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá no deserto. Foi o que Deus falou para aquele povo: todos vocês que murmuraram e reclamaram vão morrer no deserto. Somente Caleb e Josué, salvo dois, e quem tem de 20 anos para baixo que vai chegar. Irmãos, quem tinha de 20 anos para baixo eram crianças, adolescentes, e esses adolescentes, essas crianças saíram felizes do Egito, porque eles estavam indo para a terra prometida, e eles confiaram em Deus, eles acreditaram no Senhor, e eles permaneceram ali no propósito de Deus, e foram eles que tiveram vitória. Aquelas pessoas que viram a terra não entraram nela. Por quê? Porque eles duvidaram, eles não acreditaram, eles não confiaram, eles desprezaram aquilo que Deus queria na vida deles. Irmãos, aqui é um exemplo de como ser derrotado, mas aqui também tem exemplo de
como ser vitorioso. Ser vitorioso é você ter o espírito de herdeiro de vitória, que é o espírito do Senhor, o espírito de Deus, o espírito de Cristo sobre a sua vida. Enquanto a maioria está vendo problema, vendo dificuldade, vendo isso, vendo aquilo, você está vendo vitória, você está vendo oportunidade, você está vendo portas abertas, você está vendo Deus agir, você está vendo que Deus vai mudar o quadro, você está vendo que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Por isso que você levanta todos os dias e diz: Senhor, eu sou um herdeiro de vitória, e hoje é o dia que o Senhor fez para que eu seja vitorioso. Hoje é o dia que o Senhor fez para que eu seja vitoriosa. Então você vai passar pela dificuldade e vai chegar na vitória. Irmãos, para a igreja de Cristo é semelhante, a caminhada é semelhante. O Senhor nos oferece sermos mais do que vencedores. Esta é uma categoria que está acima do vencedor. Somente Caleb e Josué chegaram nessa categoria de mais do que vencedores, porque eles superaram todas as adversidades, eles superaram todas as murmurações, eles quase foram apedrejados, mas eles não desistiram de ser herdeiros de vitória. Esta é a categoria, irmãos, que o Senhor reservou para nós, mais do que vencedores pelo Senhor Jesus Cristo que nos amou. No texto principal, irmãos, a palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, a estas coisas todas que acontecem com a gente? Todos os problemas da vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora falem sozinhos: 1, 2, 3 e... se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é por mim, Deus é por ti, Deus é por nós. É aqui, você vê que o apóstolo já mostra o que é o espírito do vencedor. Deus está conosco, Deus é por nós. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por que eu sei que eu sou mais do que vencedor? Porque Deus me escolheu. Por que eu sei que você é mais do que vencedor? Porque Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te chamou, assim como Ele escolheu o povo de Israel, Ele escolheu a sua igreja neste tempo. Então, nesse espírito, eu sei que eu estou. Agora eu quero te convidar para você ficar nesse mesmo espírito de mais do que vencedores, porque você sabe, você tem consciência, você foi escolhido e Deus é por nós. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora, irmãos, é o que nós passamos: a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias, irmãos, eu posso morrer a qualquer momento, assim como cada um de vocês. Ninguém sabe o dia e a hora. Todos os dias nós somos entregues à morte. Só que nós não somos mais entregues à morte por nós mesmos, mas por amor do Senhor. Então, esse espírito de vitória nos faz ter coragem, assim como Caleb e Josué e os que tinham menos de 20 anos. Quando chegou a hora da batalha, Caleb estava lá lutando. Quando chegou a hora da luta, Josué estava lá lutando. E quem tinha menos de 20 anos estava lá com ele, lutando as guerras do Senhor, as batalhas do Senhor, e vencendo em cada cidade que eles passavam. Deus dava vitória. Em cada rio que eles transpunham, Deus dava vitória. Em todos os lugares aonde o exército de Deus passou, ele foi vitorioso. Aonde a igreja põe a
está no seu olhar, está na sua maneira de ver, está na sua maneira de entender. Mas em todas essas coisas, tudo de ruim, ele fala: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, tem gente que tem medo de demônio, medo de diabo, medo de escuridão, medo de sair no quintal, medo de qualquer coisa, tudo dá medo disso, medo daquilo. Irmão, presta atenção numa coisa: aquele povo, eu estou com medo dos anaquins, eu estou com medo dos gigantes vão nos esmagar. Eu estou com medo porque aquele povo tem espada, aquele povo tem lança, e ficaram cheios de medo, morreram no deserto, foram enterrados na areia, ficaram no deserto. Irmão, se você olhar as coisas pelo lado do medo, você não sai de casa. Se você olhar as coisas pelo lado do medo, você não põe o pé na rua. Então o que você precisa entender? Você é mais do que vencedor. Então se você tiver que levantar e sair, saia. Se você tiver que levantar e fazer uma atividade, faça. Deus está com você. Você tem que ter força para fazer as coisas. Você tem que se ver como um vencedor. Você vai produzir, você vai alcançar, você vai vencer, porque em você, irmão, tem o Espírito de Deus. As pessoas, elas acham que o Espírito de Deus é para pular, para dar grito. Não, o Espírito de Deus é aquele que te põe de pé. O Espírito de Deus é aquele que dá coragem. A Bíblia diz: eu não vos dei espírito de covardia, mas eu vos dei espírito de ousadia, eu vos dei espírito de força, eu vos dei espírito de moderação. Então esse espírito que está em mim, eu não tenho mente de derrotado, eu tenho mente de vitorioso, eu tenho mente de conquistador, eu tenho mente de que nenhuma barreira vai se colocar diante de mim, que o Senhor não vai me dar capacidade para transpor. Está na mente, irmão, está no seu espírito. Você precisa ter um espírito de vencedor. Como é que você vai vencer, irmão? Com esse Espírito Santo. Como é que você vai se tornar um mais que vencedor? Quando você parar de ver defeito e começar a falar: Deus, me dá uma solução, eu vou conseguir resolver. A porta vai se abrir, o Senhor vai me dar a solução. E você vai buscando, você vai buscando, você vai buscando, você vai buscando, até aquela solução aparecer. Irmãos, vocês sabem que eu estou pelejando com esse som aqui da igreja. Já tem um tempo que ele está dando os defeitos. O nosso irmão Carlos, sem querer, querendo, descobriu o defeito do negócio. Não deu mais o problema. Era o cabo que estava ruim ali. Troquei o cabo ali. Aí, acabou o problema. Irmãos, eu quero te mostrar o seguinte: a solução vai aparecer, a porta vai se abrir, o Senhor vai te ajudar a vencer. Você não está sozinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Viva nesse espírito de vitória. Você acha que nós vamos romper o ano choramingando, falando, achando que está ruim? Não, nós vamos vencer 2023 crendo que Deus está conosco. Então nós vamos vencer. Nós somos mais do que vencedores. Coloque as suas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, o meu compromisso nesta noite é te pedir, Senhor,